A formação psicanalítica é uma necessidade qualitativa da psicanálise. Tal como o desenvolvimento da libido, proporciona um desenvolvimento da qualidade da mente humana, que é essencial para a sobrevivência da humanidade, a formação psicanalítica também proporciona o desenvolvimento da qualidade dos psicanalistas, o que é essencial para o desenvolvimento da psicanálise. Tá? Então, existem regras, existem leis que precisam ser respeitadas, para que o indivíduo possa realmente ser um psicanalista. Então, por exemplo, mentes primitivas com sintomas perversos não têm condição de serem psicanalistas, porque elas não vão conseguir assimilar o problema que está sendo trazido, que é um problema exatamente de ter ocorrido um estrangulamento, um congelamento do desenvolvimento da libido que gerou ou a perversão, ou a psicose, ou a neurose, a qual craseado, o psicanalista se refere enquanto ser, humano capaz de abarcar aquelas demandas transferenciais que estruturam naquele nível primitivo de desenvolvimento que está sustentando a neurose, ou a psicose, ou a perversão, e a partir dessa sustentação, tem um psicanalista inglês, muito conhecido, escola psicanálise pós-Freud, o Winnicott, que fala do holding, uma sustentação, uma capacidade de acolhida para essa demanda, que implica necessariamente no trabalho dessa transferência e no trabalho daquilo que é transferido. Então é preciso fazer, por exemplo, interpretações da transferência e interpretações na transferência, para que o sujeito possa entender o que está ocorrendo com ele e o enraizamento do seu sintoma, nessas regressões da mente a um modo mais primitivo de funcionamento, que é característico dos povos primitivos e característico das culturas insuficientes, e característico das crianças. Então, criança não é adulto, adulto não é criança. Não adianta querer misturar isso, com pedofilia, por exemplo, como de vez em quando aparecem para a discussão, vários sinais, de uma falta de noção do que significa, a pedofilia, que é um nivelamento, da mente infantil com a mente adulta, proposta, obviamente, pela mente adulta, que é infantil, que é perversa, Então, para a psicanálise, a pedofilia é uma perversão com alto grau de sadismo e pulsão de morte, masoquismo também, muito mais sadismo, e propondo, forçando, a criança a ficar numa posição masoquista, digamos assim, anulada no seu desenvolvimento por conviver com uma criança grande, digamos assim, que não se desenvolveu. As décadas vão passando e a pessoa não aprende, não consegue evoluir, como um ser humano adulto. Então existe essa evolução, querer dizer que não, ou não, existe essa evolução, e a gente precisa ter em mente a necessidade de percepção, primeiro, do estágio onde o psicanalista, ou analisando, ou o problema que nós nos propomos a abordar, está. Então, a formação psicanalítica cria condições técnicas para que o formando em psicanálise, a pessoa que se propõe a se colocar no lugar do psicanalista, saiba lidar com a transferência, saiba interpretar a transferência, saiba interpretar na transferência e conheça a história da psicanálise e o sucesso das aplicações psicanalíticas, as suas aplicações terapêuticas psicanalíticas e os seus fundamentos,
que são baseados na experiência com os transtornos mentais, principalmente, também a interpretação dos sonhos, o conhecimento dos sonhos, né, das manifestações oníricas, né, do ser humano, e de outras fontes várias aí, como a mitologia, como a linguística, como todas as fontes de conhecimento folclore, né, mitos, contas de fadas, lendas, xistes, estudo das lembranças encobridoras, estudo das perversões sistemáticas, das perversões sexuais, perversões do caráter, das psicoses, das neuroses. Então, o psicanalista precisa ter conhecimento disso tudo e uma convicção, né, de que ele está realmente preparado para lidar com essa complexidade que é o desenvolvimento da mente humana. Tá? É muito mais fácil trabalhar em escolas de resistência à psicanálise do que trabalhar em psicanálise. É muito mais fácil trabalhar em escolas de resistência à psicanálise, mas também não vai resolver o problema. Então o problema é esse, né? Então nós temos que encontrar técnicas que possam realmente passarem, né, uma confiança em relação à sua eficácia na abordagem, no tratamento dos transtornos que se nos chegam, né, digamos assim. Nós podemos até ajudar pacientes psicóticos desde que saibamos o que estamos fazendo, e na história da psicanálise há relatos de trabalhos muito bem sucedidos de vários psicanalistas, né, na área tanto do autismo como da esquizofrenia, como da depressão melancólica, né, da mania, psicose em geral, né. E para que o psicanalista possa ter chance, né, digamos assim, de realmente ajudar essas pessoas e se posicionar de uma maneira adequada, vencedora nesse trabalho, ele precisa estudar muito, né? Precisa conhecer o que ele está estudando e saber, principalmente, discernir entre o que é psicanálise e o que não é psicanálise. Então, a formação psicanalítica ela sempre foi uma tentativa de delimitar o espaço da psicanálise. O que é psicanálise e o que não é psicanálise. Né? Na prática, existem 4 formas de você evoluir em relação aos conhecimentos psicanalíticos. Estudo aprofundado da teoria psicanalítica, na minha visão, né, inclui necessariamente o estudo de todos os textos de Freud e da conjugação desses textos. Por exemplo, é bom ler os 3 ensaios para uma teoria sexual e em seguida ler Para Além do Princípio do Prazer. Por quê? Porque muita coisa que está em Para Além do Princípio do Prazer esclarece o sadismo, né, a destrutibilidade que é atribuída à pulsão sexual, quando na verdade é a pulsão de morte que está causando aquilo ali. Freud não fez esse trabalho de criar notas de rodapé e acréscimos após a grande descoberta de 1920, que é a pulsão de morte, né? E isso ficou para nós fazermos. Então, acho que nós devemos fazer isso na formação psicanalística, na parte teórica, a parte teórica que é importantíssima e tudo, mas é a menos importante da formação psicanalítica, né? Vocês vão ver que vão ter 3 outras condições que são mais importantes até do que a formação teórica, embora a formação teórica seja crucial, né? Então, primeiro, a formação teórica precisa garantir que eu estou realmente estudando psicanálise e não estou estudando resistência à psicanálise. Então, para estudar psicanálise, você deve estudar todos os textos de Freud e essas articulações, como eu estou mostrando aqui. Não tem sentido você querer estudar pulsão sexual sem você estudar a pulsão de morte em 1920. Não tem como, né, você ler esses 2 textos e não ler o Ego e o Id de 1923, onde isso fica bem claro, definido no conceito de fusão pulsional, que é crucial, que é fundamental no desenvolvimento da libido, né, no desenvolvimento da mente humana, essa fusão pulsional, esse predomínio, né, da construtibilidade sobre destrutibilidade, predomínio de Eros sobre Thanos, predomínio da vida sobre a morte, né?
Então o psicanalista precisa estar ciente do que ele está lidando. Sempre ele vai estar lidando com uma tentativa de retrô, né, digamos assim, de reimplantação, de manutenção dos ditames da pulsão de morte lá como cocheiro da carruagem da vida, né? O que realmente é inviável e impossível em termos de tratamento psicanalítico. Então o tratamento psicanalítico quebra essa, né, digamos assim, não deixa que a inércia psíquica continue trazendo o eterno retorno do mesmo, né, mais do mesmo, né, o tempo inteiro, para que haja repetição transferencial e a destruição da qualidade de vida do neurótico, do psicótico e do perverso com os respectivos transtornos mentais que eles são agora então capazes de fazer, né? Porque para poder fazer uma neurose, uma psicose, uma perversão, tem que haver uma regressão. Então o analista não pode ser uma pessoa regredida. Então vem a segunda condição da formação psicanalítica, que na verdade é a primeira, né? Não é possível um psicanalista não ser analisado, bem analisado, né? Então é preciso ter bons psicanalistas antes para que existam boas análises, suficientes análises para que existam novos psicanalistas. Então a qualidade da formação do psicanalista é fundamental. É inconcebível para nós psicanalistas uma pessoa se dispor a promover saúde mental sem cuidar da própria. Primeiro você tem que cuidar da sua saúde mental. Depois que você ficar bem, puder escolher realmente as coisas da melhor maneira possível, você vai ver se você vai querer ser psicanalista ou não. Daí não o contrário, quer dizer, pessoas doentes, perversas, sem a menor chance de ajudar ninguém, achando que podem ter o poder, né, de serem psicanalistas e sair por aí dizendo que são psicanalistas e dizendo que estão ajudando os outros, quando na verdade não tem condição técnica nenhuma de fazer isso. Tá? Então a condição técnica de ter feito uma boa psicanálise é fundamental na formação do psicanalista. Tá? E é bom observar, ó, na história da psicanálise, grandes, né, ditos psicanalistas que foram inclusive presidentes da Associação Internacional de Psicanálise, como Jung, por exemplo, como Adler, né, não são psicanalistas. Eles próprios, né, assumiram, né, vertentes de resistência, de clara resistência à psicanálise, e a obra deles é um atestado, né, digamos assim, da incompatibilidade deles com as descobertas psicanalíticas. Portanto, psicanalistas não são, eles podem ser papa lá da psicologia analítica de Jung, o próprio Jung, o Adler, o papa, né, da psicologia individual. Mas o que é psicologia individual? Para nós, psicanalistas, é uma escola de resistência à psicanálise. E a psicologia junguiana também é outra escola de resistência à psicanálise, e a psicologia lacaniana também, né? Então a gente precisa discutir essas coisas e colocar por que a gente está afirmando aqui essas coisas aí. Nós, psicanalistas freudianos, entendemos que não é possível falar em psicanálise sem ler toda a obra de Freud, sem ler todos os textos, fazer resenhas críticas de todos os textos, discutir essas resenhas críticas, né, antes de criar qualquer nova ideia, qualquer novo tipo de proposta do que seja psicanálise, de que na hora de atender lá as pessoas que estão precisando de atendimento, né, é a psicanálise que tem condição de ajudar, tá? E eu, para poder ser psicanalista, tenho que ter sido analisado. A terceira, do quadripé aí da psicanálise, né, da base da formação psicanalítica, né? Então, primeiro, a boa formação teórica, lendo todos os textos de Freud, conhecendo profundamente o trabalho de Freud, né, entendendo, discutindo profundamente o trabalho de Freud, principalmente de Abraham, né, dos Ferenc, né, os grandes psicanalistas, né, Melanie Klein, Winnicott, né? Então, esses grandes psicanalistas devem ser conhecidos, mas a partir de um profundo conhecimento de Freud, porque tudo que eles escreveram depois está referido ao que Freud descobriu, né? E quaisquer tipos de mirabolância, aí, coisas mirabolantes, né, digamos assim, devem ser questionados em relação à história da psicanálise, porque tem uma história factual da psicanálise que não tem como
Para me dizer que o afeto é uma coisa secundária em psicanálise, realmente isso não é psicanálise. Não foi isso que a psicanálise descobriu. A psicanálise descobriu que afetos coactados, quando são descarregados, implicam no desaparecimento do sintoma. Afeto, a coisa principal, a defesa incide sobre esses afetos, impedindo a sua descarga, criando uma condição básica, essencial para a formação do sintoma, e com a elaboração psicanalítica, né, digamos assim, o sujeito não só descarrega esses afetos normalmente, quer dizer, faz a abreação desses afetos, e de quebra ainda adquire uma cultura, um know-how de como, né, lidar com eles, né? Então, todo o trabalho psicanalítico é centrado na abordagem e resolução do problema afetivo que é trazido em todas, né, os transtornos mentais.